Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é terça, 6 de junho de 2017. Os destaques do Jornal Breve de hoje são os seguintes: TSE decide destino de Temer. Hoje tem a coluna Economia Real com André Martins. E hoje você vai ver tem mais notícias no Giro Breve. Terra, TSE decide destino de Temer. Após uma tentativa de julgamento em abril, que acabou adiada após um pedido de defesa da ex-presidente Dilma, a retomada dos procedimentos acontece em um momento político que não poderia ser pior para Temer. No último mês, seu governo entrou em estado de coma após a divulgação da delação da JBS, que rendeu um inquérito criminal contra o próprio presidente. Algumas siglas menores da base aliada desembarcaram do governo. A aprovação de reformas empacou e um de seus assessores foi preso pela Polícia Federal. Só nesta terça, horas antes do início do julgamento, mais 2 fatos negativos se somaram. A Polícia Federal enviou um questionário de 84 perguntas a Temer sobre seu papel no escândalo da JBS e ainda prendeu mais de seus aliados, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. A forma como os ministros vão encarar as provas também é objeto de especulações. Apesar de ser um tribunal técnico, o TSE também é conhecido por levar em conta a situação política do momento quando tomam suas decisões. Resta saber como os ministros encaram as implicações da cassação ou não de Temer para a estabilidade do país, independentemente das provas apresentadas. Implicações de uma condenação. Mesmo que o julgamento termine com um resultado negativo para Temer, o presidente poderá recorrer da decisão no próprio TSE e finalmente no Supremo Tribunal Federal, o que pode estender um desfecho definitivo até o fim de 2018, ano de novas eleições. Ao votarem, os ministros também devem decidir se a execução da pena de uma eventual condenação vai valer imediatamente. Vamos agora para a previsão do tempo para Itapeva. As informações são do Clima Tempo. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é 23 e a mínima é 13 graus. Copom reforça incertezas políticas e reitera corte menor da Selic. O Banco Central reforçou que vê as incertezas sobre os ajustes na economia como fator de risco principal para a trajetória da inflação. Segundo a ata do Comitê de Política Monetária, Copom, divulgada nesta terça-feira, na qual repetiu que a redução moderada do ritmo de afrouxamento monetário deve se mostrar adequada em sua próxima reunião, em julho, em função da crise política. O aumento recente da incerteza, associada à evolução do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira, dificulta a queda mais célere das estimativas da taxa de juros estrutural e as torna mais incertas, destacou o Banco Central no documento. Na semana passada, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, a 10,25% ao ano, e já indicou que deve optar por corte menor da Selic em julho, reagindo ao delicado quadro político após delações de executivos da JBS colocarem em xeque o governo do presidente Michel Temer. Bom, o que isso eu posso traduzir para vocês? Essa taxa de juros da Selic são a taxa que se regula o mercado. É uma das formas que o governo encontra, que ele tem à disposição, para regular a economia, ou seja, melhor explicando para vocês, para regular a inflação. Quando a inflação está elevada, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic, ou seja, que é a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, diminui o consumo, porque o crédito fica mais caro, fica mais difícil e o preço dos produtos sobe. Então, isso inibe o consumo, as pessoas passam a consumir menos. Quando o governo quer incentivar a economia, que a inflação está sob controle, que está controlada, ele diminui a taxa de juros. Daí as pessoas têm acesso a maior crédito, as lojas conseguem emprestar dinheiro para vender a prazo e a economia começa a girar e incentiva o consumo. Essa, basicamente, explicando por isso que existe essa taxa de juros.
Mas o que está acontecendo? A nossa taxa está elevada. 10,25% ao ano é uma taxa elevada. Ela está dessa maneira porque é a única maneira que eles conseguem controlar a inflação. O governo já vem há tempos tentando abaixar essa taxa, mas não consegue porque a crise que estamos vivendo ainda está muito forte. E o problema ainda é a crise política, que não consegue resolver. Cada vez ela se agrava mais. E agora, principalmente com novas denúncias de Friboi, JBS, tantas coisas mais, com tantas crises acontecendo, o governo não consegue baixar essa taxa, porque crise política gera, a primeira coisa que ela gera é a inflação, porque gera muita incerteza no mercado. A bolsa de valores, as empresas não sabem o que vai acontecer. Então toda essa incerteza, a primeira coisa que a crise gera é a inflação. Então, por via das dúvidas, por garantia, para evitar que aconteça um grande estouro inflacionário lá na frente, é que o motivo que hoje o Banco Central, o Copom ali, mantém a taxa nesse patamar, porque ainda não sabe o que vai acontecer. Não temos certeza nem qual presidente vamos ter daqui a um mês, e não temos certeza como que vai ser a previdência, como vai ser as leis trabalhistas daqui a um tempo. Então, o Brasil é um mercado de muita incerteza. Somos uma sociedade de muita incerteza. Então, por isso, para o nosso próprio bem, essa taxa de consumo está elevada. Está dificultando a vida das lojas, a vida das empresas? Está. Mas, para doenças extremas, remédios têm que ser amargos e extremos. Jornal do Brasil. Dória diz que fará curso e exame para recuperar carteira de habilitação. Prefeito acumulou pontos na CNH devido a multas, a maioria por excesso de velocidade. Tá aí porque ele aumentou a velocidade das marginais. Terra. Moro marca nova audiência em processo de Lula. Juiz acata a decisão de tribunal que atendeu a pedido do ex-presidente. Diário de Pernambuco. Emenda que torna a vaquejada constitucional é promulgada. A emenda define condições para que a prática não seja considerada cruel. Muito obrigado ao André Martins pela coluna de Economia Real. Até semana que vem, se Deus quiser. E o Jornal Breve termina aqui. Nos siga nas redes sociais e até amanhã, se Deus quiser.